A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Nós vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao 23. O texto bíblico diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Você entendeu que hoje, na sua casa, o Senhor já estava direcionando as coisas para você estar aqui? Você entendeu que durante a sua vida, a sua semana, o Senhor Ele não fica aqui na igreja? Aí tem pessoas que às vezes acreditam que talvez o Senhor ele fica aqui na igreja. O Senhor não fica aqui quando a gente não está. O Senhor está aqui hoje porque você está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui do seu lado. E você viu que Ele está com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos bons, Ele se alegra com você. Nos momentos ruins, Ele chora e consola você. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa presença de Deus. Deus conosco. Porque Jesus, o próprio Deus, Ele veio habitar entre nós. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você ler lá também, lá em Filipenses capítulo 2, quando fala que Jesus, Deus, o próprio Deus, assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Então Deus se encarnou e habitou entre nós. O próprio Jesus, Ele veio, trouxe salvação para nós. Jesus significa Deus é salvação. É isso que Ele veio trazer para você. É isso que o Senhor veio trazer para a tua vida. Ele veio modificar e transformar, livrar você da escravidão, diz a palavra, a escravidão do pecado. E veio trazer você para o reino da luz, do amor de Deus. Amém? Deus veio trazer para você isso. Deus veio transformar a sua vida. O Senhor só se afasta de nós quando nós abrimos o nosso coração para um outro Senhor, ou seja, para o pecado. Quando você decide andar em pecado, aí o Senhor se afasta da sua vida. Essa profecia de Jesus, ela está lá no Antigo Testamento, e essa que eu li hoje, está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que fala, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Né? Você tem algum Emanuel que você conhece? Né? Emanuel significa Deus conosco, é a presença de Deus na nossa vida. E você tem que entender isso. Você precisa entender isso aí, porque senão você não vai ser um cristão completo. Porque você vai sofrer, sofrer e sofrer, e não vai experimentar o que é o Deus da consolação. Porque a presença de Deus, ela traz para mim e para a tua vida consolo. O que é consolo? Consolo é quando você está chorando, né? Uma criancinha chorando, você pega ela no colo, ela continua chorando e ela acalma, porque você consolou ela. Não que não está doendo, né? Essa noite a Elisa estava lá na nossa cama já de madrugadinha assim, acordando o dia. Ela caiu da cama. Né? Ela caiu e eu levantei assim. Pensa o galo, pode reparar aqui nela, tem um galinho aqui, ó. Né? E ela abriu o bocão, né? E eu peguei ela no colo, consolei ela. Ela parou de chorar, com certeza não parou de doer, mas ela parou de chorar. O Senhor faz isso com você. O Espírito Santo de Deus, olha só, em João 14, versículo 16, olha o que diz. O Senhor Jesus está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja
para sempre convosco. Para sempre convosco. Não é num dia, 2 dias, 3 dias, mas é para sempre com vocês. Para sempre na casa de vocês. O Consolador. Eu sei que você talvez tenha passado momentos complicados, difíceis, ou vai passar, ou enfrentou. Saiba, o Senhor está do teu lado. Não abre a tua boca para você ficar reclamando, murmurando, não vai adiantar. Esteja do lado do Senhor, que Ele vai direcionar a tua vida e vai consolar você. Paulo vai falar sobre essa consolação, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, se você ler lá comigo, você vai encontrar uma declaração de Paulo muito, muito preciosa. Algo que você precisa saber, algo que você precisa entender. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 em diante, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que preciosa essa palavra. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai murmurar contra Deus. Se você entender essa palavra aqui, ó, essa palavra está dizendo assim, eu vou traduzir para você. Está dizendo que Deus usa as desgraças que Satanás faz na nossa vida, ou as coisas que acontecem, os acidentes que acontecem na nossa vida, ou as coisas difíceis que nós passamos. Ele é o Deus da consolação. Ele nos consola, Ele nos conforta. E Ele então nos usa para consolar e para confortar outras pessoas. Aquilo que a psicologia diz, a Bíblia já dizia antes. Aquilo que a psicologia diz, né? Olha só, você está passando isso aqui porque você vai poder ajudar outras pessoas, né? Você vê se falar muito isso na igreja. Porque isso é bíblico. Isso é da palavra de Deus. Não foi um psicólogo que inventou isso. É o próprio Deus que trouxe essa revelação para nós. Essa é uma revelação que você tem que entender. O que você está passando? Vamos fazer um teste. Quem está passando algum momento delicado, que seja muito difícil ou seja mais ou menos aqui? Olha aí, ó, algumas pessoas, com certeza. Talvez alguns levantou a mão e também estejam passando. Coisas na família, coisas no nosso trabalho, ou coisas pessoais. Se você entender esse mistério da palavra de Deus e você enfrentar isso aí que você está passando de uma outra maneira, você vai ser realmente um mais que vencedor. Eu me lembro num encontro com Deus, que uma pessoa estava testemunhando, aquele dia foi muito difícil para mim, porque eu sou pai, eu era já comecinho, eu acho que a Elisa já tinha nascido. Não, ela não tinha nascido ainda, a Márcia estava grávida. Eu estava só imaginando, o que era ser pai. Então eu não era pai, eu estava imaginando, E uma pessoa de Foz do Iguaçu, ele estava testemunhando que o filhinho dele, novinho, devia ter um aninho e pouquinho, ele descobriu que o filho dele tinha câncer. E ele começou a cuidar do filho e aquela correria, Hospital, vai para Curitiba, vai para não sei aonde. E muito tempo lutando. E eu ouvindo aquela história, eu imaginei assim, ele vai contar, e no final o filhinho tá bem, É igual aqueles filmes, que você vê todo mundo passando aquelas coisas ruins, você fala assim, mas no final vai dar tudo certo. É filme, Vai dar tudo certo. Mas quando ele chegou no final, ele disse assim, olha, o meu anjinho, Deus levou para ele. E ele chorava dizendo aquilo ali, o coração já curado, Mas a vida dele estava sendo usada por Deus para consolar muitas pessoas que estavam ali. É doído isso aí. Hoje, recentemente, a esposa dele deve estar com 6 meses já de gravidez. Depois disso ela não pôde mais engravidar. Mas Deus é o Deus de toda consolação. Qual que é o propósito disso, pastor? Olha, você não me pergunta uma coisa dessa. Se alguém tenta responder isso, você pode pensar que é um charlatão, porque isso não tem resposta. Tem coisas que não tem resposta.
Quem somos nós para tentar explicar algo desse jeito? Você consegue? Alguém consegue? Se alguém consegue, no final, por favor, me procure, né? Eu quero anotar a tua resposta. Não dá para explicar algumas coisas. Para isso eu uso Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Lê lá, depois você vai entender. Tá? Anota. Deuteronômio. Coisa que você quer saber a resposta? Lê lá. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Você vai ter a resposta. Tem coisas que é difícil a gente explicar. Tem coisas que é difícil a gente superar. Mas Deus é o Deus de toda consolação. Você tem a escolha. Ou você vai encarar isso de uma maneira mais difícil, ou você então vai experimentar do mais profundo amor de Deus. Eu sei que nos momentos mais difíceis, eu testemunho isso para as pessoas, os momentos mais difíceis da minha vida, que eu não quero passar nunca mais, foram os momentos que eu mais experimentei o agir sobrenatural de Deus. Foi o momento que eu mais senti Deus próximo de mim. Foi o momento que eu mais vi o agir de Deus na minha vida, como eu nunca vi. Foram experiências que eu não tive igual ainda. Mas Deus, Ele se revela. Olha só, Salmo 23 diz isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí continua o Salmo dizendo assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vocês viram que nessa, eu não sei se dá para identificar aí atrás, mas é uma areia, né, uma praia deve ser, e há uma pegada ali. É a presença de Deus, mesmo sem ver, você vê Deus carregando você no colo, Deus consolando você, Deus amando você, Deus cuidando de você, mesmo as coisas difíceis que você enfrenta. Jesus vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração, não esteja com o seu coração preocupado demais, não precisa disso, descansa no Senhor. Então a presença de Deus traz sobre as nossas vidas o consolo de Deus. Não só o consolo, mas também o conforto. Consolo é uma coisa, conforto é outra. Conforto é força. O consolo é, né, o Senhor ali acalmando a gente. O conforto é Deus te dando força. E aí eu entro no que a presença de Deus também é: segurança. A presença de Deus na nossa vida, ela traz segurança. Pessoas que sem arma nenhuma de fogo, né? Mas que têm coragem de enfrentar qualquer pessoa. Eu vi um testemunho antigo, eu estava contando para alguns irmãos, do pastor David Yun-Shu, eu estava lendo um livro dele. Esse testemunho deve ser uns 30 anos, tá? É coisa antiga. Mas o livro eu estava lendo agora, né? E ele conta que num momento muito difícil que o país passou, a Coreia do Sul, passou e consecutivamente todos se enfrentaram, momentos de muita crise financeira, o país, a igreja, uma igreja muito grande, mas que estava com compromissos financeiros muito grandes também. E ele precisava, naquele dia, de $50 mil. Imagino que naquela época era muito dinheiro, né? Hoje em dia é bastante, mas naquela época devia ser muito mais. E ele, desesperado, ele falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser envergonhados. E Deus falou com ele, falou assim: ó, vai lá no Banco Central e você vai falar com o presidente do Banco Central. Ele falou: mas como que eu vou falar com o presidente? Ele ligou para o tesoureiro, falou: olha, Deus falou comigo para a gente ir lá falar com o presidente do Banco Central. O tesoureiro falou assim: eu não vou. Se você quiser ir... Não, aqui nosso tesoureiro é uma benção, tenho certeza que ele iria comigo. Mas esse tesoureiro falou assim: não, eu não vou não, pastor, que vergonha. Você acha que nós vamos acabar de queimar o nosso filme desse jeito? Você marcou um horário? Ele falou: eu não marquei horário. E nós temos que falar com ele hoje, que era o último dia do ano, aquele dia, cheque tinha que ser compensado. E enfim, resumindo a história, Deus falou para ele assim: ó, você vai entrar ali como se fosse a pessoa mais importante daquele lugar. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, você vai entrar na sala do presidente, sem perguntar para ninguém. E assim ele fez. Chegou lá, e aquela sala lotada de gente que tinha marcado horário, ele foi direto. Não olhou nem para a direita nem para a esquerda, só a secretária que viu ele, né? E começou: vem cá, rapaz, vem cá, não sei o que lá. Chamou ele. Onde você vai? Você marcou horário? Quem é o senhor? Né? Ele falou assim: eu venho representando a pessoa
a mais alta autoridade desse país. Né? Ele estava falando de Deus. E o cara, a mulher pensou, deve ser o presidente, né, da república. Você veio representando... Tudo bem, entra aqui então, espera um minutinho que o presidente vai te atender. E entrou o presidente, né, e cumprimentou ele, quem é você? E resumindo a história, né? Deus abençoou ali a vida dele e ele conseguiu pagar essa dívida. Deus direcionou dessa maneira. Deus fez, porque Deus é o Deus da segurança. A presença de Deus traz segurança. Isso é para dizer assim, talvez você está passando alguma coisa que diante dos seus olhos é impossível de você resolver. E eu sou bem claro para Deus, eu falo, Deus, isso aqui eu não sei o que fazer. O Senhor vai ter que resolver. E sabe o que é o interessante? Que Deus resolve. Amém? Jesus é a segurança. Olha só em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. Versículo até o 31 diz assim: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês. Olha só. O Senhor, o nosso Deus, que está com a gente, Ele está indo à nossa frente, está o quê? Lutando por nós. Então você está enfrentando o seu dia a dia, mas saiba, o Senhor está na tua frente e está lutando por você. O Senhor está lutando pela tua vida, pela tua família, pela sua casa. O Senhor é o mais preocupado em tudo isso. Por mais que às vezes nosso coração não crê. Que pena que nós, às vezes, deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração e nós não cremos. Porque para Deus não há impossíveis, diz a palavra. E Deus é o primeiro a crer e saber que vai acontecer. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Não há nada impossível para Deus. Em Mateus 11, versículo 29, diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Eu li na linguagem de hoje, tá? Lugar de descanso. Deus tem para você um lugar de descanso. Um lugar para você descansar. Que bom a gente ter um lugar para descansar, não é verdade? É tão triste quando a gente não tem um lugar adequado para a gente descansar. Né? A gente normalmente gosta da nossa cama, né? Quem gosta da sua cama aí? Você gosta. Beleza, não vê a hora de chegar lá e deitar e jogar a cobertinha ali. Uns ficam passando o dedinho no cantinho da coberta, né? Uns ficam passando na boca, outros ficam mordendo um negócio. Né? Eu tenho certeza que alguns dormem com a bonequinha do lado, né? Com o ursinho de pelúcia, com o gatinho no pé, esquentando teu pé. Se um gato dormir no meu pé, coitado dele. Né? Se ele encostar no meu pé, o primeiro é voar na parede. Eu tenho cosquinha, não porque eu tenho problema com gato. Deus vem trazer segurança e um lugar de descanso para você. Se você for um seguidor dele, se você for um discípulo, e para ser discípulo tem que ter coragem para enfrentar esse mundo na força do Senhor. E você diz: Senhor, eu vou enfrentar, e eu sei que o Senhor tem para mim um lugar de descanso. Você tem que crer e saber que o Senhor está te levando para esse lugar de descanso. Você já experimenta desse descanso aqui na terra, e você vai experimentar principalmente esse descanso lá no céu. Essa é a promessa do Senhor. Ele disse: eu vou e vou preparar lugar para todos vocês. Eu vou preparar uma casa celestial para vocês, onde vocês vão habitar. E ali, Apocalipse vai dizer que ali toda lágrima vai ser enxugada, né? Acho que diz. Toda lágrima, todo choro, todo pranto, isso não vai haver mais. O Senhor vai trazer sobre a sua vida bênçãos sem limites. Amém? É isso que você tem de promessa para a tua vida, então creia nisso. O Senhor tem um lugar de descanso para a tua vida. A presença de Deus traz segurança. A presença de Deus abençoa a sua casa. Quando a gente vê em 2 Samuel, capítulo 6, lá no versículo 11, diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou toda a sua casa. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus. O povo de Israel, eles carregavam uma arca que Deus deu ordem para fazer da maneira certa, com a metragem certa. Era uma arca, realmente uma arca, um baúzão
com alça que as pessoas carregavam. Naquela arca tinha um maná e ali tinha também o cajado de Moisés. Essa arca, ela representava a presença de Deus, tanto que não era qualquer pessoa que podiam se aproximar dessa presença, dessa arca, porque se você se aproximasse em pecado dessa arca, as pessoas eram fulminadas. Mas essa arca, o interessante era o seguinte, quando a gente vê na palavra assim, que Deus vinha como uma fumaça e enchia o Santo dos Santos, que era um local do templo, e habitava no lugar onde ficava essa arca. Enquanto a fumaça ficava ali, o povo permanecia ali. Na hora que a fumaça levantava, o povo sabia, é hora de marchar, é hora de ir para frente, é hora de caminhar. E assim eles iam, com a arca adiante deles e o povo atrás. Isso significa que a presença de Deus, ela tem que ir à nossa frente. Nós não podemos governar a presença de Deus. Não tente você colocar Deus num vidrinho, igual você fazia com a borboletinha, amarrar ali, prender ela e falar, agora você é minha. Não tem como você fazer isso com a presença de Deus. Agora, se a presença de Deus está se movendo e dizendo assim, vai, você tem que ir, seguir a presença de Deus. A presença de Deus está neste lugar. Deus tem agido neste lugar. E você tem que seguir a presença do Senhor. Não adianta você achar que seguindo os seus problemas, dando valor para os seus problemas, dando valor para aquelas pessoas que estão querendo te levar para o buraco, vai adiantar alguma coisa. O que vai valer alguma coisa é você andar na presença de Deus. E essa avaliação tem que ser diária. Senhor, eu estou na tua presença. A cada oração que você faz, Senhor, eu estou na tua presença. Se eu não estiver, Senhor, me mostra se eu estou trilhando caminhos que não são teus. O Senhor abençoou a casa desse homem, Obed-edom. É uma pessoa, uma família. Deus abençoou essa casa, porque a presença de Deus esteve ali. Olha só. Você quer abençoar a tua casa? Traga a presença de Deus para dentro da tua casa. Ora na tua casa. Abençoa a tua casa. Se consagre pela sua família. Não desista da sua família, lute pela sua família. Ore, clame. Você vai ver a presença de Deus agindo na vida da sua família. Porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é uma semente frutífera na nossa vida. Em nome de Jesus, o que está faltando é você, o que está faltando somos nós. Trazermos essa presença para a nossa casa. A presença de Deus, então, também é a alegria. Antes eu queria falar só mais uma coisinha. Quando você quer trazer a presença de Deus para dentro da tua casa, você tem que tirar da tua casa aquilo que é pecado. Ou seja, como que nós trazemos a presença de Deus para dentro da nossa casa? Primeiro, nós nos enchendo da presença de Deus. Como que Deus habita na sua vida? Através de um ato de arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, você entrega a tua vida para Jesus. Você fala, Senhor, não quero mais eu governar a minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida. A partir desse momento, a presença de Deus passa a habitar na sua vida, porque ali já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E quando isso acontece, então, a presença de Deus vai com você aonde você for. E aí na sua casa Deus começa a transformar. É nítido, preste atenção nisso. Quando você se converte, é nítido a mudança na sua casa e a mudança nos seus relacionamentos dentro do seu lar. É nítido isso aí, você percebe naturalmente. Até as pessoas falam, puxa, aquela pessoa começou na igreja, olha como ficou diferente, né? Ficou boa, uma família diferente, está diferente. Eu vejo uma pessoa diferente, vejo uma pessoa transformada. Não quer dizer que não tenha problema, não quer dizer que não se estressa, que também não erra, mas quer dizer que já começou a ficar diferente. E Deus começa, né? Imagina a presença de Deus na nossa vida igual uma neblina. Como que a neblina vem vindo assim? Não vem de uma vez, né? Ela vai preenchendo o espaço. E Deus vem preenchendo o espaço da nossa vida. E Ele mesmo vai tomando conta de tudo e vai direcionando a nossa vida, mostrando o caminho. Algo mais que a presença de Deus traz é a alegria. A alegria. Como nós precisamos de alegria hoje em dia.
da alegria verdadeira. Porque hoje em dia, as pessoas querem ficar alegres, eles não conseguem ficar alegres se não tomar um goró. Né? A maioria das pessoas hoje, da sociedade, eles não conseguem se alegrar. Por isso que é o vício, uma droga é viciante por causa disso. A pessoa não consegue mais sentir alegria sem a droga. Então a pessoa também não consegue mais sentir alegria sem a bebida. Né? Um exemplo, né? Toma um gorozinho ali, aí conversa, e conta piada, e dá risada, e brinca e tal, e faz micagem. Mas acaba o efeito do álcool. Qual que é a cara que o cidadão faz? Aquela cara linda, né? Aquela cara de ressaca, coisa mais bonita do mundo, né? Aquela cara de bulldog, né? Brabo assim, ó. Não consegue nem levantar o olho direito. Nada contra os bulldog, tá? Só parece. A pessoa fica triste, porque o mundo, ele gera essa tristeza no nosso coração. Você vê o carnaval, um exemplo, né? Não estamos em época de carnaval, mas no carnaval, aquela alegria, aquela folia e tal, não sei o que, euforia, e passou o carnaval. Meu Deus do céu, só desgraça. Aí começa a vir os filhos indesejados, começa a ver os índices de morte, né? Todo mundo triste, mãe desesperada, pai chateado, jovens decepcionados, tristes, em depressão e assim por diante. Porque a alegria desse mundo, ela só traz destruição. Repita comigo, destruição. Então cuidado, meu irmão, com a alegria desse mundo. Agora a alegria do Senhor na nossa vida é a nossa... Vamos de novo? A alegria do Senhor é a nossa... Fernandinho fez uma música dessa, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É a palavra de Deus, está lá em Neemias. Se você abrir lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim, ó: vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria do Senhor, a alegria que o Senhor dá, fará com que vocês fiquem fortes. Eu li numa versão na linguagem de hoje, mas a versão mais tradicional diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então você se enchendo de Deus, Deus torna o seu coração mais alegre, né? E para isso você não precisa mais de nada para alegrar teu coração, você precisa de Deus. Hoje eu preciso de Deus para alegrar meu coração, eu já policiei meu coração. Hoje em dia, quando meu coração está começando a entristecer, o que eu faço? Eu vou para a presença de Deus. Eu me retiro, eu faço alguma oração, eu busco a Deus, eu vou para a palavra. Senhor Deus, eu não aceito essa tristeza no meu coração, porque o Senhor tem alegria, mesmo diante da tribulação. Eu posso estar enfrentando o que for, posso estar enfrentando o inferno que for, a luta que for, a tribulação que for, a decepção que for, mas o Senhor é a minha força, é a minha alegria. E é nele que nós confiamos. Você confia no Senhor? Quero que você feche seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. Se você pode se colocar em pé, se não, pode ficar sentado. Nós vamos ter um momento de oração, que Deus vai derramar da alegria dele aqui hoje. Deus vai derramar da presença dele aqui hoje. Deus vai trazer dessa segurança no seu coração. Deus vai trazer o consolo no seu coração. Eu gostaria que você começasse a orar, a buscar o Senhor. Comece a clamar ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Comece a buscar a presença do Senhor neste momento. Oh, Senhor amado, derrama da Tua presença. Derrama, Senhor, da Tua presença, Deus, neste lugar. Senhor Deus, derrama da Tua presença neste lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor Deus, da Tua presença. Deus, o Senhor é Deus conosco. Há corações, Senhor, há corações hoje que precisam ser consolados. Senhor, há pessoas que precisam ser consoladas aqui hoje, Senhor. Há pessoas que precisam receber do consolo do Senhor nas suas vidas. Jesus, consola. Senhor, consola, Senhor. A Tua presença é maravilhosa. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista.
Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.